Bom dia mais uma vez. Quero novamente agradecer o convite de participar aqui e compartilhar com vocês alguns dos conhecimentos que temos produzido no interior desse nosso núcleo de pesquisa em redes de cooperação produtiva e gestão do conhecimento. E dizer que, infelizmente, eu estava muito envolvido aqui com o assunto anterior, com a palestra anterior. A gente poderia até abrir mão dessa fala, porque quero dizer que voltamos a um estado de vigília aqui, e eu vou tratar de algo muito concreto, muito do real, que são redes de cooperação produtiva, né? Muito ligado à questão da sobrevivência material, de como a sociedade se organiza para produzir bens e serviços e logicamente, distribuir esses bens e serviços para a sociedade. Mas, de alguma forma, eu quero crer que algum elemento, pensando muito nessa questão central da transdisciplinaridade, que alguma coisa do que eu vou dizer tem a ver com as minhas falas anteriores, com a brilhante palestra do professor Ramamurti e agora do professor Pierre Weil. E eu gostaria de resgatar algo que está logo na apresentação do folder do programa, escrito pelo professor Gattaz, que tem a ver com o conceito de isomorfismo. A ideia de como um conjunto de conceitos, de categorias de análise, de princípios e teorias são comuns, estão nessa interface, estão nessa ideia de realmente transdisciplinaridade de conhecimento humano. E eu acho que se todos nós fizermos esse exercício de abertura pessoal, intelectual, espiritual para essa nova realidade, eu acho que todos, a sociedade como um todo, tende a ganhar. Eu acho que um pouco dessa questão impregnou a própria ideia de criação desse núcleo de pesquisa, redes de cooperação e gestão do conhecimento, há cerca de 8 anos atrás, quando, a partir de a iniciativa de cooperação entre a universidade e a empresa, uma empresa do setor de consultoria internacional, deu ensejo à criação desse núcleo de pesquisa. Então, a ideia central aqui é da cooperação entre agentes, empresas, governo, instituições, organizações produtivas, organizações não governamentais, como que essa rede, essa teia de esforços e ações podem pensar e propor soluções para um conjunto complexo de problemas que a sociedade, que a economia vive atualmente. Alguma falha técnica? Eu acho que eu poderia dizer basicamente da agenda. Eu vou falar um pouquinho rapidamente, já falei um pouco da motivação justificativa de escolher esse tema para a apresentação nessa conferência. Eu vou passar rapidamente pelo referencial teórico, para não ficar uma coisa muito acadêmica, como aula, destacar alguns conceitos chaves que são utilizados como base do desenvolvimento de uma série de projetos de pesquisa, de orientação de dissertações e teses, trabalhar o conceito de redes organizacionais e focalizar especificamente a ideia de redes dinâmicas de cooperação ou organizações virtuais como sendo um novo tipo de organização em rede que, a partir das novas tecnologias da informação, propiciam uma série de novos arranjos entre as organizações. E falar, finalmente, um pouquinho do que estamos produzindo no interior do núcleo RedeCoop, Rede de Cooperação e Gestão do Conhecimento. O ponto de partida que inspirou, na realidade, a criação desse núcleo de pesquisa é essa realidade, como que um conjunto de empresas, seja do lado da bolinha número 1 ali, seja empresas que estejam localizadas numa mesma região geográfica, concentradas naquilo que a literatura chama dos clusters ou dos arranjos produtivos locais, podem desenvolver ações cooperativas para desenvolver novos produtos, empresas que são correlatas a uma empresa produtora, empresas que fornecem serviços, como que essas empresas podem cooperar
e mesmo como que essas empresas ou outras organizações interagem com entidades em todo o mundo, né, pensando na perspectiva das redes globais. Então, basicamente esse é o fenômeno, né, das redes entre empresas, redes entre organizações. E destacando aqui uma frase do autor Manuel Castells, que escreveu um livro chamado A Sociedade em Rede, identificando a importância da ação de cooperação como maneira não apenas de dividir custos e recursos, mas também algo que pode auxiliar na minimização dos chamados custos de transação entre as empresas, entre os agentes participantes da rede, principalmente em função do crescimento da complexidade tecnológica e no sentido de tornar as ações conjuntas uma forma de compartilhar conhecimento, compartilhar recursos, compartilhar tecnologias. Por favor. Especificamente, olhando para os sistemas de produção, os sistemas produtivos, percebemos a emergência de novas formas de organização da produção industrial, onde a ideia da produção enxuta, né, do Lean Manufacturing, a produção flexível, a agilidade do ponto de vista de dar respostas rápidas às novas demandas de mercado, acabam também por incorporar novas ações ligadas às chamadas alianças estratégicas e, de uma maneira bastante objetiva, a ideia da cooperação entre os agentes, mesmo cooperação entre empresas que sejam concorrentes entre si, né? A possibilidade de alguma ação de cooperação para desenvolver um produto em conjunto, para se explorar uma nova oportunidade de mercado. Então, a cooperação é um conceito-chave nas discussões, no desenvolvimento de pesquisas que temos orientado e desenvolvido. Aqui uma lista de exemplos de organização em redes, ou redes de empresas, espalhadas por todo o mundo, né? Começando lá, apenas para citar um exemplo, o exemplo da experiência japonesa, dos keiretsus, né? Da forma de aglomeração de empresas e de redes de empresas para a produção industrial. Uma das mais conhecidas é o keiretsu da Toyota, muito bem sucedido, que acabou servindo como uma referência, vale a pena destacar, para essa nova ideia de organização de produção enxuta, né? A experiência muito bem sucedida de redes de cooperação produtiva entre pequenas e médias empresas das regiões da chamada Terceira Itália, em Bolonha, Florença, Vêneto e Módena, que também serviram como uma grande referência para todo mundo. A ideia de que, numa dada região, um conjunto de empresas, organizações, instituições, o governo local, cooperam entre si para elevar o nível de desenvolvimento da região, da localidade, né? Hoje, isso, no mundo inteiro e no Brasil, ganhou o rótulo dos arranjos produtivos locais, parece ser uma via de desenvolvimento muito importante quando se pensa principalmente no desenvolvimento local e desenvolvimento regional, uma via alternativa à ideia de que as regiões só se desenvolvem se conseguem atrair investimentos do grande capital estrangeiro, do grande capital estatal. Uma série de outros exemplos, eu não vou ficar falando cada um deles, passando, por exemplo, pela ideia do Vale do Silício, na Califórnia, que é um exemplo de redes de empresas de cooperação em torno de empresas de base tecnológica, e até mesmo redes, na nossa experiência, como a Rede Latino-Americana de Prevenção e Controle da Contaminação de Solos e das Águas Subterrâneas, uma rede que envolve ações de uma agência de cooperação técnica alemã, da CETESB, a Companhia de Tecnologia e Saneamento do Estado de São Paulo, a Rede de Inovação e Pesquisa Agropecuária, um projeto interessante, que envolve a ação da Embrapa, uma empresa brasileira de renome internacional em torno da pesquisa agropecuária, e a última lá, a Rede Brasileira de Produção Mais Limpa, né, P+L, que é uma rede mais recente em torno da questão da sustentabilidade, e quero dizer que esse termo também é fundamental em qualquer projeto de desenvolvimento, seja do ponto de vista local, regional, nacional ou global, né? A sustentabilidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural e, logicamente, do ponto de vista econômico. Há uma série de tipologias sobre redes, começando por esses primeiros autores, são dois autores italianos, que trabalharam a categoria de redes sociais, redes burocráticas, redes proprietárias,
a ideia das redes verticais e redes horizontais de empresas, ou como uma outra tipologia dos autores Wood e Zufo, trabalham a ideia de estrutura modular, estrutura vertical, estrutura livre na formação, na composição de redes. Passando pela ideia de rede estratégica, rede linear, redes dinâmicas, e uma tipologia que nós vamos depois detalhar mais é a que se refere às chamadas redes dinâmicas de cooperação ou organizações virtuais. Mas eu vou tratar em seguida. Também o conceito de complexos industriais, muito utilizado pelos economistas na análise de uma série de redes e setores da indústria moderna, né, como a indústria automobilística, a indústria aeroespacial, a agroindústria, o agronegócio, né, e a categoria aí de redes de cooperação produtiva, que também vai ser objeto de análise mais à frente. Alguns conceitos fundamentais com os quais nós nos envolvemos. O conceito básico que move, na realidade, toda a economia moderna é o conceito de inovação. Inovação, a partir aí de um economista chamado Schumpeter, né, e que também está inserido no Manual de Oslo, que é uma grande referência no assunto inovação, que não significa apenas a introdução de novo bem no mercado, um novo produto ou serviço no mercado, mas também significa a introdução de um novo método de produção, a ideia da produção enxuta, por exemplo, que vem condicionando a maioria das estratégias de manufatura da indústria, também é considerada uma inovação. Mas também o item 3, uma estratégia que envolva a abertura de um novo mercado, quer seja doméstico ou um mercado externo, também pode se configurar como uma inovação por parte de uma empresa. A conquista de uma nova fonte de matéria-prima, ou de um novo fornecedor de componente, um semi-manufaturado, também é uma inovação. E o último ponto que está destacado lá, a ideia da criação de uma nova forma de organização industrial. E a organização em rede, do nosso ponto de vista, é uma grande inovação para muitos setores da economia, para muitos setores da sociedade, até mesmo quando a gente pensa na necessidade de se pensar uma nova lógica de produção de conhecimento. Né? A produção de conhecimento, a inovação tecnológica, a pesquisa também, a pesquisa científica também, e há exemplos concretos, né, pode se beneficiar de forma significativa a partir do conceito de uma rede organizacional. Aqui também um conceito que enfatiza ali no finalzinho uma abordagem nitidamente interdisciplinar, e eu gostaria de contrapor essa frase do autor do Brito, dizendo que mais do que interdisciplinar, com as lições que estamos aprendendo no dia de hoje, né, nas apresentações anteriores, deve ser considerada como uma perspectiva transdisciplinar, né, a perspectiva de rede como um conceito transdisciplinar. Justamente do ponto de vista do estudo das organizações, o conceito de rede organizacional surge nesse espaço entre uma visão tradicional do mercado, da ideia da microeconomia neoclássica, que buscava entender a lógica dos mercados a partir da confluência entre as funções oferta e demanda, identificando lá a situação de equilíbrio de mercado, e, no outro extremo, uma situação de uma empresa totalmente verticalizada, como propunha lá nos primórdios da industrialização o Henry Ford, né, na ideia de verticalizar toda a produção, desde a oferta de matéria-prima até a distribuição do produto final. Né. O Henry Ford tinha um pouco essa estrutura mental de uma empresa totalmente verticalizada. Ora, a evolução da sociedade, a evolução da economia aponta para uma ideia diferente, uma ideia onde a ideia de rede entre organizações passa a ser um referencial muito importante para se pensar o desenvolvimento dos negócios, a lógica da sociedade, a criação de novas oportunidades. O conceito de cadeia produtiva é algo que ajuda a entender um pouco essa perspectiva. Eu diria que no conceito de cadeia produtiva já há um insight para se pensar a noção de redes, porque envolve todas as ações, todas as operações, desde o fornecimento de insumos, passando pela produção propriamente dita, a distribuição e comercialização de bens e serviços. A ideia é que a noção de redes extrapola a ideia de cadeia, né, porque a cadeia produtiva nos dá uma noção de encadeamento de ações, né, e a ideia da rede ela é muito mais complexa e rica.
Um outro conceito, um elemento básico para a análise das redes organizacionais é o conceito de estrutura de governança. A partir do que está ali no quadro do lado esquerdo, de um conjunto de elementos que formam as características de uma transação, e isso advém muito da chamada nova economia institucional, da teoria dos custos de transação, envolvendo também universidades, escolas técnicas, esse conjunto que buscam, de forma cooperada, elevar a competitividade e a eficiência não apenas individual, mas a eficiência coletiva, como um autor chamado John Humphrey e Hubert Schmidt, da Universidade de Sussex, na Inglaterra, identificaram, né? Podendo colaborar com o desenvolvimento local e regional em torno de uma rede de cooperação produtiva. Do ponto de vista da economia, do ponto de vista da geração de valor, é importante também se ter claro que a forma de organização em redes pode propiciar ganhos na interligação desses vários elos da cadeia produtiva, né? Ali embaixo a manufatura, que na história do desenvolvimento industrial está evidente que a manufatura por si só está perdendo poder de geração de valor em relação aos outros elos da cadeia produtiva. É fundamental integrar os elos chamados a montante da cadeia, como os elos do design, né? Aquilo que não significa necessariamente a produção de um bem tangível, mas algo intangível, e que em muitos setores da economia, né? Na cadeia couro-calçadista, na indústria moveleira, na indústria de bens de consumo, em geral, acaba sendo um grande diferencial, né? As pessoas compram pelo valor estético, né? Muitos produtos, né? O valor estético de muitos produtos acaba sendo o diferencial na decisão de compra por parte dos consumidores. E, mais a montante ainda, os elementos ligados à ciência e tecnologia, à pesquisa e desenvolvimento, né? Em qualquer cadeia produtiva, o conhecimento de base científico e tecnológico acaba sendo fundamental. E, a jusante da cadeia, as atividades de serviços tecnológicos, serviços de maior conteúdo também tecnológico na distribuição e na logística de distribuição dos bens para que os produtos não apenas tenham eficiência na manufatura, mas também em todo o processo de distribuição, em toda a cadeia logística de distribuição até o cliente final. Eu vou avançar um pouquinho, por favor. Aqui há um conceito, os elementos básicos na construção das redes, a ideia da cooperação técnico-produtiva, a cooperação interorganizacional, a cooperação tecnológica, como sendo dimensões relevantes na operação de uma rede organizacional. Isso depois eu poderia deixar disponível a vocês. Aqui, diferenciar o que significam empresas em rede, indústria em rede e redes de empresas, são conceitos diferentes, têm aplicações diferentes na análise e na configuração de diferentes redes organizacionais. Aqui o conceito de redes dinâmicas, que destaca o uso intensivo das novas tecnologias da comunicação e tem como ideia fundamental, podia avançar um pouquinho, de que na horizontal temos empresas operando em mercados tradicionais, com processos tradicionais. A ideia é que, destacando competências essenciais dessas organizações, podemos criar novos negócios, criando uma empresa virtual. E isso tem respaldo na realidade recente de muitas experiências, né? E a ideia de que uma organização virtual, partindo de oportunidades de mercado, buscando parceiros para compor essa organização, criando-se uma organização virtual que vai operar em rede de cooperação para explorar uma nova oportunidade de mercado. Num dado momento, essa rede pode se dissolver, dado que o objetivo foi atingido, e, se for o caso, uma nova reconfiguração, criando uma nova rede com os parceiros já existentes na situação anterior ou novos parceiros, novos agentes que vão compor aquela organização virtual. Tem tempo limitado, eu queria avançar. Aqui a função importante do gestor, né, do broker da organização virtual, que tem essas funções de aquisição e certificação das novas empresas que vão compor a rede, da instrução, da capacitação dos parceiros dessa rede, da formação de confiança, que significa o lado menos objetivo, né, mais subjetivo de desenvolver a convivência social entre os agentes,
criar uma infraestrutura de informação e comunicação e desenvolver todo o marketing para a rede de cooperação. É a função do broker de uma organização ou de uma rede dinâmica de cooperação. Aqui uma série de exemplos. Eu queria destacar a terceira ali, da Virtual Factory, uma experiência que envolveu cerca de 32 pequenas e médias empresas do setor industrial, espalhadas geograficamente, e que, a partir de uma base de dados compartilhada entre essas empresas, tendo como escritório central a Universidade de St. Gallen, pôde desenvolver de forma cooperada novos produtos como um esterilizador de ar e coluna de direção para veículos. Isso foi uma experiência concreta de uma rede de cooperação dinâmica, de uma organização virtual. Passando pela experiência de produção científica, que foi a rede virtual ONSA, que trabalhou em torno do projeto Genoma, que envolveu a cooperação de uma série de pesquisadores de dezenas de laboratórios de pesquisa no estado de São Paulo, em torno do famoso projeto Genoma, um projeto científico muito bem sucedido na experiência da ciência brasileira, e a experiência da Embraer, uma empresa muito bem sucedida, que opera na forma de rede organizacional com seus parceiros estratégicos. Tem o site aí onde vocês podem conhecer o site da Aerochain. Só para concluir, falar um pouquinho do núcleo de pesquisa do RateCoop, que tem como objetivo aí investigar as alternativas para elevar o desempenho das empresas a partir dos arranjos interorganizacionais e de redes de cooperação produtiva, como os arranjos produtivos locais, ou os clusters, organizações e empresas virtuais, as cooperativas, as cadeias de suprimentos. Também tem como objetivo identificar oportunidades para a geração, difusão e gestão do conhecimento através de redes de cooperação interorganizacionais. E nesse sentido, eu quero crer que uma série de organizações públicas e privadas podem se beneficiar dessa perspectiva de redes organizacionais, de redes de cooperação produtiva, pensando o produtivo não apenas a produção de bens e serviços, mas a produção do conhecimento, e principalmente a produção do conhecimento que leva um maior valor agregado à sociedade, que é o valor científico, que é o conhecimento científico. Rapidamente, para concluir, alguns dos produtos que têm sido objeto desse nosso núcleo de pesquisa